Da onde vêm os nossos pensamentos? Como são construídas as janelas da nossa memória? Da onde vêm as nossas inspirações? Pois é, nos últimos dias eu vim aqui trazendo a ideia do Dr. Augusto Cury, muito da teoria dele da inteligência multifocal, como a gente pode desenvolver uma mente saudável em dias, em uma geração, em um tempo de muito estresse. E hoje nós iremos falar acerca de uma das fases muito interessantes. Eu já falei acerca do estímulo, pela ordem, né, de como que é construído uma memória, um pensamento. O estímulo, o gatilho, a âncora da memória. E hoje eu vou falar do alto fluxo, aonde são criados as ideias, uma oficina de criação de ideias. E no final do vídeo eu vou deixar a pasta, a playlist, né, com todos esses vídeos, inclusive com a live que eu fiz, uma explicação geral. Eu dou crédito ao Dr. Augusto Cury de todas as coisas boas que eu irei falar. E se eu falar alguma coisa errado, e se eu falar alguma coisa que não é importante, na verdade é acreditado a mim, a minha limitação, porque de fato, sem demagogia, é uma teoria difícil. Só que eu, depois de ler uns 4, 5 livros dele, eu passei a compreender e trago aqui da forma mais simples possível para você ter entendimento do que está acontecendo aqui dentro, para que, entendendo do que está acontecendo, você aprenda a gerenciar, a ter uma inteligência emocional, certo? Uma gestão da emoção. Dito isso, vamos para o vídeo de hoje falar do alto fluxo, o rio da sua mente. Entendendo o alto fluxo de forma simples. O que é alto fluxo? A primeira pergunta que tem que ser respondida é essa. O que é o alto fluxo? Você vê aqui meio que um riachozinho, um barquinho indo embora ali, ó, seguindo a correnteza. Então, o alto fluxo é a correnteza natural dos seus pensamentos. Uma fábrica interna que nunca para de criar ideias, sentimentos e imagens, mesmo quando você não pede. Ou seja, se você pegar, é interessante você assistir os outros vídeos, é muito interessante, isso é um assunto muito bacana. Tudo isso que está acontecendo na nossa mente, desde o estímulo ao gatilho, a âncora, é sem o nosso consentimento. Ele faz sozinho, certo? Você não de alguma maneira, você não é aquele que está controlando os seus pensamentos nesta fase, certo? Nesta fase você não controla. Isso acontece em milissegundos, desde do estímulo, a detonação do gatilho e a âncora da memória. É muito rápido. E aí, o alto fluxo, ele começa a criar ideias. Se por um lado, como eu já expliquei, o gatilho ele abre uma janela, geralmente uma janela que diante do estímulo foi criada com maior intensidade de emoções, positivas ou negativas. Aí você abre a janela, a âncora ela vai fazer com que essa janela permaneça aberta e fica delimitado aquela região aonde você abriu a janela. Você não consegue acessar, principalmente quando abre uma janela traumática, acessar outras ideias. Você não consegue raciocinar de uma forma muito boa para que você possa, de alguma maneira, abrir novas janelas boas. Você fica ali preso naquele trauma, gerando mais ideias. Aí o alto fluxo, ele vai, de alguma maneira, agir de que forma? Ele vai criar novas janelas, novas ideias, e isso vai ser registrado, que é o assunto do próximo vídeo, do registro automático da memória. O alto fluxo, ele começa a criar novas ideias, novas imagens, novas janelas da memória, de forma automática. Ele forma um rio de novas ideias. Ou você pode também mergulhar no rio da sua própria ideia, da sua própria janela, que já foram formadas. Você vai navegar nas lembranças, formando novas ideias ou mergulhando nas antigas janelas que foram criadas, certo? Eu sei que é complexo, mas vai fazer sentido quando eu te explicar.
nossa maior diversão, né? O alto fluxo é a nossa maior diversão. É ele que cria seus sonhos, sua imaginação e suas melhores memórias. É o que eu estou falando aqui, ó. Ou seja, o alto fluxo ele vai mergulhar em sonhos, literalmente quando está dormindo, na sua imaginação, que ele cria isso, né? Ele cria sonhos e imaginação e suas melhores memórias. Você vai mergulhar nas suas memórias, certo? É o alto fluxo que dá a capacidade de você mergulhar em janelas, certo? De uma janela que foi aberta, você mergulhar em outras janelas. Uma viagem de graça para dentro de você mesmo. Coisa linda. É quando você consegue abrir uma janela light, uma janela boa, uma janela criada com alegria e você começa a mergulhar. Isso acontece muito, por exemplo, se você estiver conversando com alguém da sua idade, né? E você lembra de algo que você fazia na infância. Aí, de repente, a pessoa lembra de outra coisa, você lembra de outra, você mergulha nas suas memórias. E isso foi gerado através do estímulo. Aí você tem o gatilho da memória, a âncora vai fazer com que essa memória permaneça aberta, essa janela, e você venha mergulhar através do alto fluxo, certo? Alto fluxo. O passeio pelas lembranças. Como a água que recolhe folhas no caminho, a sua mente passeia pela sua história. Ela junta pedaços do passado e cria as cenas do seu futuro. Ou seja, o alto fluxo, ele faz você passear pelas suas memórias. A água vai levando as folhas, ó, e vai levando junto com a sua correnteza. Este é o alto fluxo. E isso aqui, eu estou falando de quando você abre uma janela da memória boa. Então, o alto fluxo é algo muito bom, sim, é algo muito bom. Se você souber usar o alto fluxo, se você souber, de alguma forma, tendo entendimento do que ele é, usar ele de forma positiva, você vai abrir uma janela da memória boa e você vai ter uma criatividade incrível, impressionante e extraordinária. O alto fluxo é que vai gerar a sua imaginação para criar ideias. Foi através do alto fluxo que um homem como o Thomas Edison, ele conseguiu criar, né, a estabilidade da luz, da lâmpada. E hoje nós temos, por exemplo, aqui, ó, nós temos, por exemplo, essa luz bonita que está aqui, certo? A luz que você usa foi graças à imaginação, usando o alto fluxo de Thomas Edison. Agora, eu preciso fazer um alerta, porque eu estou falando de um passeio pelas lembranças. Um passeio. Lembranças boas. Agora, você pode também, através do alto fluxo, né, passear pela correnteza acelerada. E isso daqui é complicado. E quando que eu vou cair na correnteza? Quando o estímulo, ele detonar um gatilho para abrir uma janela ruim. Como assim? Vou explicar antes de falar disso aqui. Quando você está no ambiente, com estímulo, seja ele visual, seja ele um estímulo de pensamento, seja ele um estímulo de um cheiro ou de uma pessoa que gerou traumas em você, uma pessoa que te ofendeu, ou uma situação, por exemplo, de estresse, quer fazer uma prova. Se você se expor a esse ambiente novamente, traumático, a um ambiente que vai detonar o gatilho para abrir uma janela killer, uma janela onde você vai ter aberto uma janela de trauma, a âncora vai se instalar do lado, vai manter essa janela aberta e desta janela o alto fluxo vai te levar por uma correnteza acelerada. Ó como que é. De tanto você ouvir, mesmo que você não entenda eu falando, não pare de assistir esses vídeos, porque de tanto você ouvir eu explicando, você vai começar a compreender que o alto fluxo não é ele que vai direcionar se vai ser uma correnteza acelerada, em águas turbulentas ou em águas tranquilas. É o estímulo e o gatilho, certo? Quando recebemos excesso de informação e preocupações, o rio acelera demais. A mente produz pensamentos em uma velocidade assustadora. E o Dr. Augusto Cury chama isso de síndrome
do pensamento acelerado. É onde, por exemplo, eu vivi quando eu estava com problema, aonde que eu vivi um trauma, e aí eu fiquei 29 dias sem dormir. O que estava acontecendo? Quando eu deitava, a minha mente não parava. Eu ficava remoendo aquele problema, aonde eu criava novas ideias, entendeu? Eu ficava lembrando de ideias traumáticas, mas criando novas, falando assim para mim mesmo: se eu tivesse feito isso, não ia acontecer aquilo. Se eu tivesse feito assim, talvez eu não estaria vivendo isso. Isso é culpa minha. Aí depois eu ficava procurando: ah, mas não é culpa minha, é culpa do fulano, do Beltrano. E minha cabeça não parava. Eu estava preso dentro do meu pensamento. Isso é o alto fluxo fazendo você passear de uma forma negativa pelas águas turbulentas. Entendeu? E aí o que isso vai gerar na sua vida? Né? Um cansaço da alma. Porque quando você está numa janela traumática, vivendo pensamentos, ruminando pensamentos, o alto fluxo faz isso com você. Você tem um cansaço na alma. Qual que é o resultado? Em primeiro lugar, ansiedade e mente inquieta. Quando você está vivendo um estímulo ruim, aonde você abre uma janela killer ou duplo P, e aí você, de alguma maneira, está vivendo o alto fluxo, fazendo você criar novas ideias ruins, você vai ficar nesse quadro, o resultado vai ser ansiedade e mente inquieta. Entendeu? Você vai ficar muito ansioso, extremamente. Segundo, cansaço físico extremo. Eu vivia esgotado fisicamente. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Quando você deita, dorme, não descansa, você está, ainda que você acabou de acordar, esgotado fisicamente, você sente um corpo pesado. Isso pode ser a sua mente que está gastando energia demais. Você sabia que a mente gasta muita energia? A mente gasta muita energia. Ela é o membro que gasta mais energia no seu corpo. É a sua mente. Então, se você está esgotado fisicamente, de forma extrema, isso pode ser um resultado de tudo isso que você está vivendo, que eu estou te explicando. Em terceiro lugar, o sofrimento por coisas que ainda nem aconteceram. Você fica sofrendo por antecipação. Entendeu? Você fica... Porque a ansiedade, ela é o ator que faz você sofrer pelo futuro. A depressão é o autor que faz você sofrer pelo passado. E o estresse é o autor que faz você sofrer no presente. Certo? Vivemos no futuro e esquecemos do agora. Então, tudo isso que você está vivendo tem um porquê. E a minha missão aqui é te explicar com essa técnica o que está acontecendo e te oferecer uma saída. Entendeu? Te oferecer uma saída. Né? Em primeiro lugar, eu não sou profissional da saúde. Eu não sou um psicólogo, muito menos um psiquiatra. Se você está se identificando com os vídeos que eu estou fazendo, em primeiro lugar, busque ajuda. Procure alguém para conversar. Se você não tem dinheiro, procure alguém para conversar, alguém de confiança, alguém que seja uma autoridade sobre você, alguém que tenha a sabedoria de te ouvir e não ficar te ridicularizando, te julgando ou te expondo. É por isso que eu te indico você procurar um profissional, porque ele tem um código de ética. Ele não pode falar para ninguém o que você está vivendo. Ele fez um juramento. Entendeu? Então, um profissional da saúde, um psicólogo, em primeiro lugar, ele vai te ouvir, vai te orientar. Entendeu? Então, se você está vivendo isso, que você possa buscar ajuda. Entendeu? Busque ajuda. Continue assistindo os meus vídeos aqui, dos 7 pilares da vida. Toda segunda-feira eu falo da vida emocional. Quando você vê essa marquinha azul aqui ou na capa, é dia de falar de vida emocional. Eu sofri com tudo isso, mas eu tô aqui para te dizer, eu venci. Eu consegui ser curado. Estou em recuperação, sim, eu fico vigiando. Né? E hoje, por exemplo, teve um dia que eu tive uma crise, né? Foi no final do ano passado, eu tive uma recaída, né? Foi feia.
Eu logo falei com a minha esposa, conversei com ela, para não preocupar tanto, já fui logo conversar com a psicóloga, entendeu? Conversei com o psiquiatra, passei no psiquiatra, tomei um remédio para poder controlar, porque eu não queria deixar o negócio se agravar. E foi algo que eu vivi ali no período de um mês e meio ali, entendeu? E consegui passar, entendeu? Não deixei agravar tanto. Ah, mas um mês é muita coisa. Só que eu fiquei um ano e meio sofrendo. E mais de um ano eu fiquei sofrendo calado, sozinho. Então você não pode permanecer neste problema. É por isso que eu estou te explicando o que está acontecendo aqui dentro, segundo essa teoria maravilhosa do Dr. Augusto Cury. E eu vou te oferecer em primeiro lugar, busque ajuda, peça ajuda, aceite ajuda. Em segundo lugar, eu tenho aqui também essa orientação que eu aprendi. Assuma o leme. Você não pode parar as águas. A água está aí, a correnteza está aí, você não pode parar. Mas você é o piloto do barco. Você vai... né? Eu estou usando a metáfora que o Dr. Augusto Cury usa, do piloto, e também como se fosse também um capitão. Você tem um leme na mão. Não deixa o leme ir para qualquer lugar, não. Aí você tem que usar a arte socrática do questionamento e da dúvida, né? Por quê? O DCD é duvidar, criticar e determinar. Você tem que questionar os seus medos e pensamentos automáticos. Como é que eu questiono os meus pensamentos? Por exemplo, você está com um problema. Aí na hora de dormir, você vai questionar, eu preciso pensar nisso agora? Eu preciso realmente pensar em tudo isso agora? Não, não preciso. Aí você vai questionar os seus pensamentos dizendo a seguinte questão: será que é isso mesmo? Será que está tudo perdido mesmo? Porque a nossa mente, ela mente para a gente. Inclusive Jeremias, né? Eu vim entender depois de ler o livro O Poder do Agora. Jeremias, ele fala que enganoso é o coração do homem. Coração é mente, não é o miocárdio, quando a Bíblia fala. O coração pensa. É por isso que lá em Gênesis, no capítulo 6, está escrito: e vendo Deus que todo pensamento do coração do homem era mau, Deus resolveu destruir toda a humanidade, deixando só Noé. Entendeu? Por quê? O coração pensa. Entendeu? Então, eu vejo que nós temos que questionar o nosso pensamento. Questione seus pensamentos. Será que é isso mesmo? Será que está tudo perdido? Eu quero te dizer, não está tudo perdido. Não está tudo perdido. Ainda tem jeito? Tem jeito para a sua vida. Só não tem jeito se você tiver morrido. Eu me lembro que eu estava tendo uma crise muito grande financeira, onde eu perdi uma grande quantia. Vou falar sobre isso abertamente logo logo. Estou preparando esse vídeo. E aí eu vi o Flávio Augusto, né, o fundador da WhatsApp, ele falando que tinha perdido 12 ou era 11 milhões. Foi de reais ou foi de dólares? Eu acho que ele tinha na época. Acho que foi de dólares, em dólares, que ele falava, né? Porque o dólar, na verdade, era bem parecido com um real na época. E eu falei, rapaz, se esse homem se recuperou, perdendo tudo isso, imagina eu, que não perdi nem uma fração disso aí tudo. Então, tem jeito para minha vida? Tem jeito para sua vida também, certo? Duvide das preocupações irreais. Você vai questionar, duvidar, né? Criticar e determinar. Duvide. Será que é isso mesmo? Será que não tem jeito? Não tem jeito sim. Porque tem gente que saiu de coisa pior. E aí você escolhe. Você vai escolher conscientemente para onde navegar. Para onde você quer ir. Para onde você quer ir. Pessoal, eu não estou falando de religião. Eu sei que muita gente aqui às vezes não é cristão. Mas a gente precisa acreditar em alguma coisa. E eu tomei posse de um versículo bíblico. Ele é algo que ilumina o meu caminho. O livro de Jó, capítulo 22, versículo 28, eu tenho decorado aqui, ó. E o que está escrito lá? Determinarás tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Determine algo, seja firme, e a luz vai brilhar nos teus caminhos. Então, escolha para onde você quer ir.
Escolha. Faça um plano. Pega o leme e fala, a partir de hoje não vou mais ser escravo da minha mente, dos meus pensamentos, dessa ansiedade. Gere força. Receba força. E a minha intenção desse vídeo é te explicar o que está acontecendo aqui, ó, para você saber combater o que você está vivendo. Navegue em paz. Então você agora, a partir de hoje, esse mar vai se acalmar. Deixe a sua mente criar, sonhar e fluir. Quando você é o autor da sua própria história, a viagem da sua vida se torna incrivelmente leve. Então, pessoal, é sobre isso. O alto fluxo será entendido e usado da forma correta. Quando eu tenho entendimento do alto fluxo, às vezes eu estou ali e aí eu vi um pensamento negativo, aí eu vejo que eu estou pensando mais coisa, eu falei, opa, eu já sei o que está acontecendo, não é verdade isso. Sabe uma coisa que o alto fluxo te engana muito? Para terminar o vídeo, às vezes você viveu uma situação ali, alguém do seu cotidiano olhou de uma forma diferente ou reagiu de uma forma diferente e você não pôde conversar com aquela pessoa naquele momento. Aí você passa o dia inteiro pensando coisa. O alto fluxo criando novas ideias. Acho que a pessoa está falando isso, está pensando isso, eu acho aquilo. E aí o alto fluxo te faz refém. Quando você vai ver, você fica chateado com a pessoa de forma extrema. Aí, se você chega no final do dia ou no momento da oportunidade, você vai lá e fala com a pessoa, você pergunta, a pessoa vai falar para você assim, ó, não, eu não estava chateado com você não, era com outra coisa, era isso, isso e isso. E você ficou refém do alto fluxo o dia todo. Eu já vivi isso. Sabe o que eu fiz? Mais tarde eu converso, quero nem saber o que você está falando para mim aqui, minha mente. É tudo mentira. Se for isso mesmo, a pessoa vai me falar no final do dia que eu vou falar com ela. Ou no dia que eu ver ela. Eu não vou ser refém do alto fluxo. Entendeu? Eu vou perguntar. Se for isso mesmo, a pessoa vai me dizer. E eu vou resolver. Eu vou colocar tudo em pratos limpos. Tá entendendo? Então, quando eu entendo que é a minha mente reagindo através do estímulo, através do gatilho, da âncora da memória, do fenômeno do alto fluxo, querendo registrar tudo automaticamente na minha memória. Quando eu entendo tudo isso, eu começo a arquitetar os meus pensamentos. Sabia que eu faço isso aí? Eu fico questionando meus pensamentos. Eu fico duvidando, criticando e determinando, usando a técnica do DCD. D de dado, C de cachorro, D de dado, DCD, do Dr. Augusto Cury. É formidável quando você tem entendimento dessas ferramentas, da gestão da emoção. Aonde eu vou falar sobre você comprar algo que não te pertence, sobre você comprar produtos fora da validade. Não pode comprar algo que não é seu. Não pode tomar veneno que não é seu. Se a pessoa está com balde de veneno, tome ela, não você. Se tem um produto fora da data de validade, não compre, porque vai te fazer mal. E tudo isso a gente vai discutindo ao longo dos dias. Pessoal, não deixe de deixar o like. Eu sei que às vezes é uma questão técnica, mas eu tento de alguma forma simplificar. Se inscreva no canal, ativa a notificação. No meio de tudo isso aí, tá acabando já, hein? Essas técnicas aí, ao longo do tempo. Eu sei que você vai revisitar, vai compartilhar com alguém. Tem a playlist que vai ficar aqui em cima, ou aqui do lado, aqui, ou do outro lado. Não deixe de assistir os vídeos. Tamo junto, até a próxima.